Vamos falar do Timão porque algumas figuras subiram alguns degraus maiores depois da classificação, da maneira como foi, do Corinthians sobre o Grêmio na Copa do Brasil, avançando para as quartas de final. Eu recebi uma informação, inclusive, de que o elenco recebeu um bicho, uma premiação de R$ 1,5 milhão para ser dividido, né? Normalmente isso funciona com os jogadores que entram em campo, né? Então você tem ali 11 titulares, mais as 5 trocas, dá uma média de R$ 100 mil ou perto disso para cada jogador. Por isso que muitas vezes, né, o cara fica aquecendo ali na beira do campo tentando entrar, né, porque o bicho é repartido normalmente para quem entra em campo e muitas vezes esses jogadores, eu não estou falando que é regra e nem que aconteceu dessa vez, eu não sei. Eu estou falando que muitas vezes esses jogadores repartem esse bicho, muitas vezes com os reservas que não entraram ou até mesmo outros funcionários, isso é muito comum acontecer. O fato é que houve uma premiação. Por isso que é importante a gente dizer que o técnico Ramon Dias, ele sinalizou, evidentemente, uma prioridade ao Campeonato Brasileiro em termos de desgaste dos atletas e foco nesse jogo contra o Bragantino, mas ele não simplesmente abandonou a disputa da Copa do Brasil, porque isso se verificaria, por mais que a escalação indicasse isso, se o Corinthians não jogasse. Se o Corinthians ficasse simplesmente cumprindo tabela, atuando de uma forma protocolar. Não foi o que aconteceu. Até pelo investimento na premiação, né, que a diretoria ofereceu aos atletas, um time que nunca tinha jogado junto, que demonstrou uma organização tática e uma aplicação tática. Foi um time muito envolvido, foi um time, a gente já falou sobre isso, né, em todas as análises pós-jogo, mas que dá para entender que o Ramon, ele planejou esse jogo, ele tinha um plano. E esse plano deu certo, porque ele preservou, ele descansou os seus titulares, para muitos até de maneira exacerbada, né? Ele poderia ter botado Rodrigo Garro um pouco antes, André Ramalho, ele preferiu deixar esses caras lá mais para a reta final e com o que ele tinha em campo, ele entendeu que era suficiente para fazer um bom jogo contra o Grêmio. E ele tinha razão, porque o Corinthians quase venceu a partida nos 90 minutos e nas penalidades acabou resolvendo. Muito por conta da figura de Hugo Souza, que não foi importante só nos pênaltis. Ele pega o pênalti do Cristaldo, os outros dois o Grêmio desperdiça para fora, mas ele foi importante no jogo também. Não que o Grêmio tenha amassado o Corinthians, mas nas poucas vezes que chegou, ele fez defesas muito significativas, muito importantes. O Hugo ele tem mostrado muita segurança, e a gente está falando de um cara que tem 7 partidas pelo clube. Ele mal chegou, mas ele chegou e já entendeu o que é o Corinthians. E chega num momento muito turbulento, né? Porque ele chega depois da saída de Cássio e Carlos Miguel, que tinha tudo para assumir o posto do ídolo Cássio e tudo mais, e de repente acontece tudo que vocês já sabem. O Hugo chega nesse contexto, e questionado também, porque no Flamengo sempre teve aquele pé atrás, né, por conta da personalidade do Hugo, de sair jogando, entregar algumas bolas, de ter tido alguns problemas extra-campo, estava emprestado pelo próprio Flamengo lá para o Chaves de Portugal. De repente, ele recebe essa oportunidade de voltar para o Brasil, jogar no Corinthians e agarra literalmente com todas as suas forças. O Ramon subiu degraus pela maneira como ele planejou a equipe, estrategicamente e pela evolução constante. Eu sei que o jogo do Juventude ele fica um pouco aí meio deslocado nesse processo, pela preocupação com o Brasileirão, pelo time ter entrado de novo na zona do rebaixamento, mas eu até tenho dito para as pessoas assim, poxa, é claro que fica difícil você dizer que o Corinthians jogou bem contra o Juventude, tendo 2 a mais e não conseguindo fazer, fez um gol, né? Mas não conseguindo vencer o jogo jogando em casa. Mas assim, o Corinthians produziu. É que, cara, a finalização, a falta de um jogador que conclua, a falta de um jogador que defina, dificultou a vida do Rodrigo Garro, do Igor Coronado, de muita gente que estava tentando abastecer o Corinthians lá no ataque. Com algumas falhas individuais também do Wesley, do próprio Romero, que fez um péssimo jogo. Enfim, assim, o Romero nem estava contra o Juventude, né? Ele jogou mal contra o Grêmio. Mas eu digo assim, os jogadores do Corinthians, especialmente no comando de ataque, eles têm tido dificuldades, né, de colocar a bola lá na frente. A produção não me parece ruim, a organização do time não me parece ruim. O que está faltando realmente é um definidor, é alguém que consiga resolver a parada lá na frente. Enfim, o Ramon ele ganhou um estofo maior, ganhou um status maior depois dessa classificação, pela forma como ela aconteceu e pelo que ele tem conseguido fazer com o time do Corinthians, sempre deixando claro que recebeu acréscimos, né? Eu falo isso. E de titulares, ele recebeu o Hugo, o André Ramalho, o Alex Santana, que agora machucou lamentavelmente. Ele recebeu caras que
desembarcaram direto no time titular do Corinthians. E isso faz diferença, porque você reforça o seu banco. Jogadores que antes eram titulares, hoje são opções. Então você consegue reforçar todo o seu elenco contratando para o time titular. O Hugo é outro cara que cresceu muito no conceito do torcedor e que, cara, tá disposto a fazer história no clube. Me parece muito claro que ele já entendeu o que é o clube e ele sabe da oportunidade que ele está tendo. Ele está emprestado pelo Flamengo até o final do ano, num preço aí irrisório de 200 mil euros, que o Corinthians paga, né, ou pagará, ou já pagou, enfim, pelo processo, né, dele estar aqui nesse período de empréstimo. A opção de compra é de 800 mil euros. Então, ao final desse empréstimo, o Corinthians, para exercer a compra do goleiro, que tem uma divergência aí sobre os direitos, né, se é 50%, 60%, mas a gente está falando de 800 mil euros, que correspondem a quase 5 milhões de reais. Gente, é de graça. É de graça. 5 milhões de reais para um goleiro que hoje está resolvendo todos os teus problemas, porque o Hugo, goleiro no Corinthians não é mais uma questão. Ele vai tomar os seus gols, ele pode até falhar de vez em quando, mas ele vestiu a roupa. Ele vestiu a roupa numa das funções de goleiro mais difíceis do mundo, que era pegar a vaga do Cássio. E eu não estou dizendo aqui que ele já é ídolo, que ele está substituindo o Cássio, mas ele pegou a vaga que até pouco tempo atrás era do Cássio. E que nesse meio tempo teve o Carlos Miguel, que estava fechando o gol, e que saiu do jeito que saiu. O Hugo chegou, chegando, e tem tudo para continuar. Só que assim, o Corinthians não precisa exercer essa compra agora. Eu sei que tem gente desesperada e não compra logo, compra logo. Claro que seria legal você já garantir, porque daqui a pouco, né, o Flamengo é o detentor dos direitos do Hugo. E dependendo, né, do modelo de negócio, daqui a pouco pinta uma proposta, o Flamengo, não, eu quero vender o jogador. Não, peraí. Ele tem contrato com o Corinthians até o final da temporada por empréstimo, o Corinthians está pagando por isso. O Corinthians hoje tem a ingerência sobre o jogador, mas claro que é melhor você garantir, só que não tem essa necessidade. Ele vai ficar aqui até dezembro. Então, em dezembro, você pode exercer essa compra. Dá para antecipar um pouquinho isso, dá para conversando com o jogador, dá para fazer um plano de carreira, dá para definir esse novo contrato com calma. Enfim, não é algo que talvez precise ser resolvido agora. O Corinthians tem outras prioridades, precisa contratar esses reforços pontuais necessários. Então, assim, o Hugo vai ser jogador do Corinthians, me parece muito claro. Cada vez isso se fortalece dentro do Corinthians, de que ele vai ser adquirido, ele vai ser comprado, mas provavelmente só no final do ano. A menos que haja uma pressão de empresários, do próprio Flamengo, ou o Corinthians entenda que pode ter algum tipo de problema e resolva a parada por agora. Mas não é uma tendência. A tendência é que ele seja adquirido ao final da temporada. Bom, a gente tem o Hugo Souza sendo um cara super importante, a gente tem o Ramon Dias e o Emiliano subindo degraus no conceito do torcedor e também internamente dentro do Corinthians, e a gente tem algumas figuras aparecendo bem depois dessa classificação. O Charles, que não teve configurada a lesão, né? Ele saiu sentindo a coxa, então tá tudo certo com ele, não teve nenhum problema, foi só sentiu um desgaste ali e tal, mas ele está à disposição para o final de semana, se assim o Ramon entender. E na ausência, né, de jogadores de meio, né, o Alex Santana se ausentou, antes Paulinho, o Maicon, né, e tal. Agora o Ranieri volta né, de suspensão, ele estava suspenso na Copa do Brasil, né, então ele pode jogar nesse jogo contra o Bragantino no final de semana, no sábado na Neoquímica Arena. Tem uma nova linha de 3 aí que o Ramon adotou no jogo contra o Grêmio e eles foram muito bem. Tanto o Kaká, que voltou para o time titular, pelo menos nesse jogo, o Gustavo Henrique, que recebeu mais uma oportunidade, o próprio Félix Torres, até o Félix Torres, na minha opinião, jogou bem, porque assim, o sistema todo funcionou. E isso é tática, isso é modelo, porque num time organizado, o médio ele fica bom, o bom fica ótimo. E o contrário é verdadeiro, né? Quando está tudo bagunçado, o médio fica ruim, o ruim fica péssimo. Então, o treinador ele tem essa capacidade de potencializar o seu elenco. E aí, no meio ali, ele tem algumas possibilidades. Tem o Ranieri, tem o Rian, enfim. Eu acho assim que o
O Ramon está tentando se virar com o que ele tem e, ao mesmo tempo, está começando a agregar alguns reforços importantes e é claro que o time continua na busca por mais. Thales Magno já está entre nós, já realizou exames e o Corinthians deve anunciar a qualquer momento, se é que já não anunciou enquanto você está vendo esse vídeo, a contratação do atacante junto ao New York City, né, ex-Vasco da Gama, por empréstimo de uma temporada. E com isso, né, o Corinthians espera que, ao final desse contrato, possa exercer o direito de compra, que é poupudo, né? É robusto, é 13 milhões de dólares, correspondente a 78 milhões de reais. Mas vai depender de metas que ele precisará atingir. Se ele atingir, o Corinthians vai exercer a opção de compra. Se ele atingir, significa que ele foi muito bem por aqui. Se não, o Corinthians apenas paga pelo valor de empréstimo. A questão o anúncio tem que acontecer nessa sexta-feira, porque até às 18 horas, horário de Brasília, 19 na CBF, mas 19 no Paraguai, mas 18 no horário de Brasília, o Corinthians precisa inscrever na Conmebol jogadores para disputa das oitavas de final da Sul-Americana. Na terça tem outro jogo contra o Bragantino, que é o jogo de ida das oitavas de final. Joga como foi com o Grêmio, né? O jogo pelo Brasileiro, mais 2 confrontos de Copa. Agora tem o Bragantino no sábado pelo Brasileiro e 2 confrontos de Copa Sul-Americana. Mas precisa da inscrição até essa sexta. São 5 trocas de uma lista de 50 nomes que foi enviada, né, no início da competição. 5 trocas agora, mais 3 nas quartas de final, se o Corinthians avançar, e mais 3 se avançar para a semifinal. São 11 no total que o Corinthians pode fazer daqui até a semi. Na final não muda ninguém, mas daqui até a semi são 11 trocas, porque tem reforços para chegar, a janela ainda está aberta, tem reforços em negociação, então tem gente que pode entrar mais adiante. Nesse momento, 5 trocas são permitidas. E aí tem o goleiro Hugo, tem o André Ramalho, tem o Charles, tem o próprio Thales Magno, que, como eu disse, já está por aqui, já está realizando exames, questões burocráticas finalizando, nessa sexta anuncia, regulariza e inscreve também na Conmebol. E estando no bid, ele pode jogar no final de semana, inclusive ganhar alguns minutos contra o próprio Bragantino, antes de jogar pela Copa Sul-Americana na semana que vem. O Thales Magno, que vai ocupar essa função pelo lado esquerdo, né? A tendência do Wesley ir embora, assunto para outro vídeo, mas o Thales Magno vai reforçar o ataque ali, muito bom jogador, driblador, jovem, 22 anos, acho que vai agregar bastante.